Ariano Suassuna escreveu a peça mais popular do teatro brasileiro de todos os tempos e transformou dois personagens, um da cultura popular e outro conhecido seu, em dois ícones da arte e da cultura nacional. Quer saber como essa história aconteceu? Então fique até o final deste vídeo. Mas não esqueça, hein? Deixe seu like e se inscreva no canal, porque essa é a forma que o YouTube tem de entender que o assunto é relevante para passar para outras pessoas. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o canal Rapidinhas do Teatro. Encenada em 1955, um ano depois de ter sido escrita, o Alto da Compadecida projetou Ariano como dramaturgo. Ainda nos anos 60, o crítico Sábato Magaldi escreveu o seguinte: esta é a peça mais popular do moderno teatro brasileiro. De lá para cá, essa popularidade só fez crescer, sobretudo depois que ganhou a televisão e o cinema. Ariano admirava os grandes autores, mas não queria copiá-los, não queria ser um deles. Não queria ser outro Caldeirão de la Barca, Cervantes, Shakespeare ou Lorca, que admirava muito. Por isso, ele se voltou para a cultura popular. Para escrever o Alto da Compadecida, ele pegou dois cordéis de Leandro Gomes de Barros, O Testamento do Cachorro e O Cavalo que Defecava Dinheiro, e O Castigo da Soberba, de Silvino Piraruá, de Lima. Juntou a eles a figura de João Grilo, da cultura popular, e um conhecido seu, lá de Taperoá, chamado Chicó. E pronto. Por conta disso, um desavisado lhe perguntou uma vez: bom, se você tirou tudo dos cordéis, o que é que você fez? E ele respondeu: eu fiz a peça. E é exatamente isso, porque ele não adaptou os cordéis para o teatro. Ele usa os episódios dos cordéis e recria-os em situações inteiramente novas. E é assim em toda a sua obra. Sua grande referência é Leandro Gomes de Barros, o maior dos cordelistas de todos os tempos. Mas Ariano não vai na cultura popular buscar inspiração para uma ou outra de suas obras. Não, ele faz da cultura popular o substrato, a base para toda a sua criação artística. Porque o objetivo era transformar o factual, o piadista, o coloquial, próprio da cultura popular, em algo maior. Ele estava preocupado era no diálogo entre a cultura popular e a grande cultura. Esse é que era o seu objetivo. Esse é o diferencial de sua obra. Mas ele não se contentou em ser apenas o grande autor que foi, porque ele estava preocupado com a cultura que era produzida aqui no país. Sua grande briga era com a cultura de massa, americanizada, que chega aqui avassaladora e que é consumida pelo público sem o menor senso crítico. Essa era a preocupação dele. Porque a preocupação dele era, se as pessoas estão consumindo esse tipo de arte de gosto médio, elas vão também produzir uma arte da mesma qualidade. E isso é que ele gostaria que não acontecesse, que as pessoas pudessem se preocupar com um tipo de cultura maior, com um tipo de cultura com mais qualidade. Mas veja, ele não era contra a cultura estrangeira. Ele sempre falou isso nos autores que admirava, Caldeirão de la Barca, Garcia Lorca, Shakespeare, Cervantes. Ele sempre estava citando esses autores, inclusive agradecendo por eles terem existido. Ele estava preocupado era com o gosto médio do público. Por isso ele correu o país ministrando suas aulas de espetáculo, onde defendia ardorosamente a cultura brasileira e a identidade nacional contra o lixo cultural vindo dos Estados Unidos. Assim, partindo de sua experiência artística, ele cria as bases para o movimento armorial, um movimento artístico que apresentou o sertão como um universo cultural e lúdico, espaço até então colocado em segundo plano na cultura brasileira. A intenção era construir uma arte essencialmente erudita por meio de elementos autenticamente nacionais, fundindo a cultura popular com um intrincado universo erudito. Mas sobre o movimento armorial eu falarei em outro vídeo no futuro. Ariano nasceu em João Pessoa, que na época chamava-se Paraíba, como estado, em 16 de junho de 1927. Nasceu no Palácio Presidencial, ou seja, no Palácio do Governador, que na época chamava-se Presidente. Ele era filho do influente político João Suassuna, que foi assassinado com tiros pelas costas, aqui no Rio de Janeiro, exatamente na Rua do Lavradio, na confluência com a Rua do Riachuelo, porque acreditavam que ele havia sido o mandante do assassinato de João Pessoa, que a história comprovou não ser verdade, e Ariano Suassuna, até os últimos dias de vida, defendeu a inocência de seu pai. A família sempre soube quem foram os assassinos,
Mas naquele momento, procurar justiça era impensável, até porque o assassinato de João Pessoa estava servindo de pretexto para a Revolução de 30. A única justiça possível naquele momento seria a vingança, que a família nunca pensou. Por isso a mãe pegou os filhos e foi embora para o Recife. Ariano, naturalmente, foi marcado pelo trágico episódio e incorporou uma visão trágica do mundo, que só foi aliviada quando ele conheceu Zélia, que foi sua mulher, e para quem ele escreveu Uma Mulher Vestida de Sol. Em 1942, ele ingressou na Faculdade de Direito e, enquanto estudava, escrevia suas peças para apresentar no Teatro do Estudante, que ele criou junto com o amigo Hermílio Borba Filho e outros. Ele pouco advogou e, em 1957, tornou-se professor da Universidade Federal de Pernambuco, cargo que ocupou por 31 anos. Agora vejam, Ariano sempre foi refratário à programação de televisão, mas graças à TV e ao cinema, ele tornou-se o autor ou dramaturgo mais conhecido desse país e influenciou gerações de criadores do audiovisual. E agora virou figurinha fácil na internet, onde correm trechos de suas aulas de espetáculo. E isso é muito bom, porque as novas gerações poderão conhecer o seu pensamento e sua verve cômica. Se você gostou do episódio, não perca tempo, passa para frente para os amigos, porque assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Bom, obrigado pela audiência e até o próximo.